Bem-aventurados os que têm puro o coração. Com certeza é uma frase que a gente já ouviu por aí, né? Mas o que ela quer dizer de verdade? Vamos dar uma olhada mais de perto para entender o que está por trás dessas palavras. Então, vamos lá. No nosso dia a dia, com toda a correria, o que significa ter um coração puro? Será que é ser, sei lá, ingênuo? Ou talvez ser perfeito? Nunca cometer um erro? Olha, a resposta é bem mais profunda e, na verdade, bem mais prática do que a gente imagina. Para a gente começar a entender essa ideia, a fonte que a gente está analisando usa uma imagem muito forte. Pensa numa criança. É ela que vai ser a chave para a gente destravar o que é a verdadeira pureza. E essa citação aqui deixa tudo bem claro. A criança é o símbolo da pureza. Mas calma, a ideia não é sair por aí agindo de forma infantil. Não é isso. O segredo está em outra coisa. E é aqui que está o pulo do gato, sabe? A pureza de coração, no fim das contas, é inseparável da simplicidade e da humildade. É sobre deixar o orgulho de lado, o egoísmo, e abraçar aquela sinceridade, aquela confiança que a gente vê nas crianças, antes que o mundo comece a complicar as coisas. Agora a gente vai para um ponto ainda mais fundo. A pureza não é só sobre aquilo que a gente faz, é sobre o que a gente pensa. A verdadeira batalha, olha só, começa dentro da nossa mente. Nossa, essa frase é pesada, né? Mas para pensar no que ela está dizendo. A ideia aqui é que o problema não começa na ação. Ele começa bem antes, lá no pensamento. O ato em si é só consequência. A pureza de verdade, então, estaria em cortar o mal pela raiz, lá na mente. Então, resumindo, a pureza de verdade mora no pensamento, porque uma pessoa com coração realmente puro nem chega a alimentar a ideia do mal. A intenção, o simples desejo, já é o que aponta a falta de pureza. Dá pra gente pensar nisso como um processo, em 3 etapas. Primeiro, vem o impulso, aquele pensamento inicial. Depois, vem a escolha. E é aqui, nesse momento, que o jogo é decidido. A gente vai alimentar esse pensamento ou vai resistir? É nessa fração de segundo que a pureza se define. E cada vez que a gente resiste, a gente se fortalece. Isso nos leva para outra ideia central. A grande diferença entre o que a gente parece ser por fora e o que a gente é de verdade por dentro. Para explicar isso, o texto usa aquela famosa história das mãos não lavadas. Naquela época, existia um foco enorme em rituais externos, como lavar as mãos de um jeito específico antes de comer. Era tudo sobre a aparência, sobre seguir as regras à risca. Mas a pergunta que o texto joga no ar é o que, de fato, nos torna impuros. E aqui vem a grande virada. O que realmente contamina alguém não é um ritual que foi quebrado, mas sim o que sai de dentro da pessoa, o que nasce no coração e se transforma em palavras e em ações. E aí a fonte dá exemplos bem diretos do que vem de um coração que não é puro. E repara só, a lista começa com o quê? Maus pensamentos. Eles são a semente de todo o resto. É isso que realmente contamina, e não um detalhe externo, como não lavar as mãos. Ok, agora que a gente entendeu que tudo começa por dentro, vamos ver como isso afeta as pessoas ao nosso redor. O texto fala muito sobre uma coisinha chamada escândalo, que tem um significado bem particular aqui. E olha que interessante, a palavra escândalo aqui não é o que a gente pensa hoje, tipo fofoca. Não, não. Escândalo, nesse contexto, é qualquer atitude nossa que acaba servindo de mau exemplo e que, com isso, empurra outra pessoa para o erro. O foco está todo na consequência, no impacto negativo que a gente causa nos outros. E essa citação aqui mostra o tamanho da nossa responsabilidade. O texto diz que maus exemplos sempre vão existir. É inevitável, mas o alerta é muito claro, que a gente não seja a origem deles. Pensa numa única ação negativa. Pode ser um comentário maldoso, uma mentirinha, um gesto de egoísmo. Parece algo pequeno, né? Isolado. Só que essa única ação pode ser a primeira peça de um dominó caindo. Ela pode dar início a uma onda de consequências que a gente nem consegue prever. É o verdadeiro efeito dominó do mau exemplo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Hoje em dia, com tudo conectado, redes sociais, cada coisinha que a gente faz pode ser vista por um monte de gente. Então, a pergunta que fica é, como a gente pode cultivar essa pureza por dentro? Como garantir que o nosso efeito dominó seja positivo? A resposta, como a gente viu em toda essa análise, parece começar em um único lugar, dentro do coração.